Bem-vindos ao programa Gestão de Negócio. Em programas anteriores, havíamos discutido com o convidado sobre a reforma trabalhista que estava em tramitação no Congresso. Agora a reforma virou lei e queremos saber o que acontece a partir de novembro, quando de fato essa lei da reforma trabalhista será colocada em prática. Enfim, para discutir esse e outros assuntos relativos à mudança na legislação trabalhista, convidamos o advogado Márcio Cristiano de Góes, que é também professor da Universidade Paranaense, Unidade de Francisco Beltrão, mestre em Direitos Fundamentais. Então, o mestrado dele vem ao encontro do que está dizendo essa nova legislação. Em partes ao encontro, mas em boa parte vem de encontro. Porque, enfim, ficou muitas dúvidas no ar sobre essa reforma, inclusive sobre a constitucionalidade da mesma, uma vez que tirou alguns direitos fundamentais, direitos adquiridos do trabalhador. E engana-se aqueles que acham que essa nova lei da reforma trabalhista vai beneficiar o empregador. Pelo que estávamos conversando anteriormente, acabou ficando uma dúvida, que acredito que não seja só minha, mas também de você que está aí nos assistindo. E o professor Márcio, o advogado Márcio, vai, na medida do possível, esclarecer, tirar algumas dúvidas nossas. E a primeira delas, Márcio, primeiramente seja realmente bem-vindo. Obrigado. Mas a primeira grande dúvida é, ela trouxe prejuízo para quem? Para o empregado ou para o empregador? Essa é a primeira dúvida. Quem se beneficiou com essa nova legislação? O empregado ou o empregador? Obrigado, professor Claudemir, pela oportunidade de estar de novo aqui no programa. Essa é uma grande dúvida que realmente divide bastante a comunidade acadêmica, os operadores do direito, sobre se essa reforma, enfim, vai trazer prejuízos ao trabalhador, ao empregador, como é que fica essa questão. O importante a gente fazer, um ponto central, antes de iniciar o debate, é mostrar que o pior tipo de política pública que nós podemos realizar é a criação de uma lei, acreditando que essa lei vai resolver todos os nossos problemas. Ainda mais uma lei a toque de caixa, que foi essa promovida pela reforma trabalhista. Então veja, citamos, por exemplo, um exemplo fictício, né? Por exemplo, de um município que esteja com uma dificuldade, por exemplo, no seu cemitério, né? Não tenham mais vagas dentro do cemitério. O prefeito resolve editar uma lei proibindo que as pessoas venham a falecer nos próximos 6 meses porque não tem vagas no cemitério. Evidentemente que essa lei não vai trazer qualquer eficácia jurídica, porque é uma lei que ela traz apenas com um efeito simbólico e não eficaz e não cumpre com os objetivos. A lei trazida com a reforma trabalhista, ela tem vários pontos que se aproximam com esse exemplo que eu trouxe. Há uma pretensão posta na legislação, querendo implementar alguns elementos, tentando vincular uma ideia de hermenêutica, uma ideia de interpretação do direito. O que vem a ser hermenêutica? Hermenêutica é a arte de interpretar o direito. O direito ele não tem apenas uma forma de interpretação, mas sim várias. Então nem todo juiz vai fazer uma aplicação através da hermenêutica da exetética. Ele pode ser que ele aplique uma outra interpretação, como é o caso da escola do direito livre, em que o juiz não precisa se prender literalmente à lei. Então, professor, se nós verificarmos quem vai ser realmente o prejudicado com essa reforma, tudo depende da forma em que o próprio operador, bem como o empregador e o empregado vão fazer a interpretação dessa legislação. Se o empregador analisar essa legislação como uma oportunidade de redução
né, dos seus custos com a mão de obra, a partir de algumas brechas trazidas pela legislação, evidentemente que haverá uma ofensa necessária ao ordenamento jurídico, à proteção trazida pela Constituição Federal, que aí trarão penalidades que a própria legislação já descreve. Né? Então, veja, a forma precisa de quem vai ser efetivamente prejudicado vai se dar na forma de como o intérprete vai realizar a aplicação dessa lei. Veja, vou trazer um exemplo para o professor, que é aquele descrito no artigo 47, professor. Um dos principais elementos contidos na reforma foi justamente, na exposição de motivos, apresentar uma intenção de acabar com a informalidade no Brasil. Para tentar acabar com a informalidade no Brasil, eles inseriram a redação contida no artigo 47. Esse artigo 47, com a nova redação, ficou assim: o empregador que mantiver empregado não registrado, nos termos do artigo 41 desta consolidação, ficará sujeito a uma multa de R$3.000 por empregado não registrado. Então veja, se o empregador não mantiver o registro do seu empregado, o que vai acontecer? Ele vai estar sujeito a uma multa de R$3.000. Essa multa ela é reduzida se nós estivermos diante de um caso de micro e pequena empresa. Aí a multa ela reduz de R$3.000 para R$800 por funcionário não registrado. E veja, o artigo 47A, logo em sequência, ele fala a respeito também do empregado sem registro e a multa, trabalhando o seguinte: a hipótese de serem não informados os dados a que se refere o parágrafo único do artigo 71, o empregador ficará sujeito a uma multa de R$600. Quais são esses dados? Veja, o artigo 41 traz, lá no seu parágrafo único, o quê? Que além da qualificação civil ou profissional do trabalhador, deverão ser anotados todos os dados relativos à sua admissão. Então, por exemplo, o trabalhador começou a trabalhar no dia 1 de fevereiro de 2017. Eu anotei no dia 15 de fevereiro de 2017. Qual a multa que ele vai estar sujeito? Vai estar sujeito à aplicação dessa multa, descrita no artigo 47A, porque houve o quê? Uma anotação, uma data equivocada, uma data posterior à que ela efetivamente começou o contrato de trabalho. Além disso, fala o quê? Que vai estar sujeita a essa multa a não anotação de férias, acidentes de trabalho, não fiz uma emissão do MACAT e demais circunstâncias que interessem à proteção do trabalhador. Veja, essa expressão, demais circunstâncias que interessem à expressão ao interesse e à proteção do trabalhador, é extremamente o quê? Vago. Extremamente o quê? Impreciso. Cabe, no caso, ao magistrado fazer uma interpretação de qual vai ser a circunstância que vai afetar o interesse e a proteção do empregado. Numa situação como essa, nós podemos verificar que a margem do intérprete na aplicação da penalidade é muito ampla. É muito ampla, ele pode fazer com que determinado descumprimento de algum requisito obrigatório, de algum documento obrigatório, de alguma não anotação que venha a, de certa forma, violar essa proteção do trabalhador, esteja inserida numa faculdade de ele aplicar uma penalidade. E essa penalidade qual que é? É uma penalidade aqui de R$600. Uma penalidade que ela é multiplicada pelo número de trabalhadores que vão ter ofendidos esse direito através de um elemento tão subjetivo que vem ser essa expressão: circunstâncias que interessem à proteção do trabalhador. Nesse ponto, professor, nós conseguimos verificar que a legislação ela trouxe uma abertura que permite com que o empregador esteja realmente com um risco na sua atividade, principalmente na interpretação. Então, e o risco também, ele caminha para o lado do empregado. Então, o discurso do presidente e dos defensores dessa reforma trabalhista era que ela iria atualizar a legislação trabalhista, mas principalmente gerar emprego, porque o desemprego estava alto e a desculpa é que precisavam tramitar de forma rápida, como de fato ocorreu, foi célere a tramitação da reforma para gerar emprego. Então, na verdade, pelo que você já nos colocou de forma sucinta, ela está trazendo muita insegurança jurídica, é isso?
Isso, professor. Então veja, na exposição de motivos, que é aquele motivo pelo qual a lei ela foi efetivamente criada, é colocado basicamente o principal argumento que deve ser feita uma reformulação na legislação trabalhista para acabar com a informalidade. E cita, no caso, esse exemplo dessa penalidade por ausência de registro no cumprimento desses R$3.000. Agora o que acontece? Outra coisa, né? Essa multa ela não precisa passar por aquele critério, né? Do duplo critério, né? Que seria um critério que primeiro você é fiscalizado e orientado para depois aplicar a multa. Essa previsão contida no artigo 47 já é uma exceção, já posso simplesmente aplicar a multa de imediato. Mas veja, a legislação, conforme você vai promovendo a interpretação dela, ela permite com que nós ficamos diante de algumas possibilidades em que efetivamente o empregador ele pode manusear alguns elementos e através dessa interpretação retirar alguns direitos dos trabalhadores. Vamos citar um exemplo, que seria o caso das horas in itinere. As horas em itinere, ela estava descrita lá no artigo 58. Que essas horas, justamente as horas do deslocamento do trabalhador, da residência dele até o trabalho e do trabalho até a residência, né? Isso, professor. Então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos uma redação que ela falava o seguinte, né? Que o tempo despedido pelo empregado até o local de trabalho e para seu retorno por qualquer meio de transporte não será computado na jornada de trabalho. Salvo se, e aí entra a hipótese das horas em itinere, que é essa hora de deslocamento que era paga, né, considerando como jornada de trabalho. Salvo se o local for de difícil acesso ou não servido por transporte público regular e o empregador fornecer a própria condução. Então, acontece, na legislação vigente, né, antes da reforma, as horas em itinere eram pagas quando? Quando o empregador fornecia o meio de transporte, né, fornecia o ônibus, no caso, para o trabalhador se deslocar, e esse local em que ele trabalhava não era fornecido nem por uma empresa de transporte regular e o local em que ele estava inserido era de difícil acesso. Nessas circunstâncias, o empregador tinha que pagar essas chamadas horas em itinere, que é essa hora de deslocamento, sendo considerado um tempo à disposição do empregador. Hoje, como é que vai ficar a redação, ou principalmente qual que é a redação contida pela Lei 13.467? O tempo despendido pelo empregado, desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador. Veja. Tirou direitos. Tirou direito. Qual o direito que ele retirou? Retirou um direito que se chamava as horas em itinere, que esse período seria contabilizado como hora de trabalho e, portanto, o trabalhador teria uma remuneração. A grande questão e a dúvida em que nós trabalhamos é perfeito. A lei ela vai entrar em vigor e a partir dos novos contratos, de quando ela entrar em vigor, o empregador ele vai ter essa faculdade, né, que nós chamamos assim, né, de faculdade, porque ele pode criar outro termo para estar indenizando esse valor, né, ou não, ou continuando remunerando como um tempo a serviço do empregador, mesmo contrariando a lei. Mas veja, em relação aos contratos já vigentes? Essa é uma dúvida interessante. Se antes pagava, agora a partir de novembro, que entra em vigor a nova lei, não se paga mais. Como que ficam os contratos anteriores à nova lei? Esta e outras dúvidas iremos tirar no próximo bloco. Então fique conosco, que no próximo bloco estaremos comentando sobre esta dúvida e outras mudanças com essa nova legislação trabalhista. Capacitar profissionais para atuação no campo da biotecnologia agrária. Esse é o compromisso do mestrado e doutorado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Universidade Paranaense, recomendado pela CAPES. Com moderna infraestrutura e corpo docente com formação internacional, o mestrado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Unipar prepara os melhores mestres e doutores para o mercado de trabalho.
Venha fazer parte desta equipe de sucesso. Unipar, um espaço para o seu talento. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Capacitar profissionais para atuação na área de plantas medicinais. Esse é o compromisso do mestrado profissional em plantas medicinais e fitoterápicas na atenção básica da Unipar. Recomendado pela CAPES, com 2 linhas de pesquisa e moderna infraestrutura, o curso tem como objetivo formar mestres que contribuam com o setor produtivo e com o sistema público de saúde na área da fitoterapia. Venha fazer parte desta equipe de sucesso. Unipar, um espaço para o seu talento. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, é sério? Sério. Fui escalada com um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não. Tem dias que isso tá pra acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Fechamos o bloco anterior e deixamos uma dúvida no ar. Se a nova legislação começará a vigorar a partir de novembro, como que ficam os contratos de trabalhos anteriores à nova lei? Porque se antes, um exemplo que estava sendo discutido, as horas in itinere, que é do percurso da casa para o trabalho, do trabalho para casa, que antes era pago. E agora, como que ficará? Como que fica essa questão do contrato anterior vigorando a nova legislação? Essa é uma dúvida que ficou no ar, que traz justamente insegurança jurídica na implementação dessa nova lei trabalhista. Professor, essa é uma grande dúvida em que várias pessoas têm discutido sobre isso. Alguns empregadores entendem, alguns juristas têm trabalhado, como é que nós vamos trabalhar com a transição entre a antiga legislação e a nova. A primeira questão que nós temos que verificar é, primeiro, o direito do trabalho é uma ciência. E como ela é uma ciência, ela tem princípios próprios. Um dos princípios trazidos pelo direito do trabalho é aquilo lá que determina. Na dúvida, eu sempre tenho que escolher a parte mais fraca desta relação. Então, surge essa ideia de que temos um princípio chamado indúbio pro operário. Se eu tenho uma dúvida sobre essa aplicação, eu tenho sempre que beneficiar o operário na aplicação dessa legislação. Então, durante essa transição, eu gostaria de citar, por exemplo, um exemplo para que podemos analisar efetivamente como que iremos promover essa modificação no contrato de trabalho. Imagine, por exemplo, que temos uma empresa que remunera o seu empregado em 2 horas em itinere, a título de horas extras, durante o seu contrato de trabalho. Efetivamente, esse trabalhador ele vai ter um acréscimo em seu salário, na sua remuneração, principalmente em virtude desse acréscimo dessas 2 horas de trabalho diário exercidos com acréscimo. Em decorrência dessa remuneração, ele provavelmente vai realizar compromissos financeiros com instituições financeiras, com programas habitacionais, adquirir um programa, adquirir a residência do programa Minha Casa Minha Vida e vai ter um impacto decorrente com esse orçamento. Esse valor de horas em itinere está incluído no seu planejamento econômico de como ele vai se estruturar financeiramente ou pelo menos da forma com que ele planejou os próximos anos para seus compromissos financeiros. Então, para esse trabalhador que já recebe as horas em itinere, permanecendo a mesma situação que ele deveria ter direito, o empregador não pode suprimir esse direito adquirido,
que configuraria numa alteração contratual ilícita. Um dos requisitos para a alteração contratual ilícita está justamente nisso. Um modelo de alteração contratual ilícita seria justamente uma alteração que gere prejuízos e danos ao empregado. Eu não posso fazer qualquer alteração do contrato de trabalho, mesmo amparado superficialmente por uma nova legislação, se essa nova redação vai trazer prejuízos, no caso econômicos, expressos para o empregado. E tem não só esse caso, como vários outros artigos que certamente trará prejuízos ao trabalhador. Uma das alegações também, durante a tramitação da reforma que foi aprovada, da nova lei trabalhista, é que com esta nova lei se reduzirá o volume de processos, o número de processos trabalhistas. Você acredita que isso ocorrerá de fato, uma vez que implicará em custos para quem está ingressando com a ação trabalhista? Veja, professor, há uma tendência, todo mundo vem falando muito a respeito da superlitigiosidade. Esse é um grande problema, em que não vive apenas o cenário trabalhista, mas todo o cenário e todo o poder judiciário sofre muito com essa chamada superlitigiosidade. O que acontece? As pessoas deixaram de procurar o poder judiciário como último mecanismo, e ele passou a ser o primeiro. Então nós temos o quê? Cada vez mais as pessoas estão procurando o Poder Judiciário como aquele que vai resolver os seus problemas a qualquer momento. No caso dos trabalhadores, a situação muitas vezes se identifica principalmente relacionado à questão do que a própria legislação efetua tais possibilidades, bem como a própria interpretação dada por grande parte dos empregadores. Verifica-se hoje que nós temos um número muito pequeno de processos na seara trabalhista que são julgados improcedentes. Cenário disso se desenvolve justamente pelo quê? Ou, primeiro, por uma justiça que trabalha num aspecto inteiramente falho, o que dificilmente pode se confirmar, ou, por fim, uma visão do empregador em que, ao analisar a legislação, sempre opte por uma economia no processo de custo do que valorizar uma regra do próprio direito do trabalho, que é qual? Uma interpretação mais favorável ao seu empregado. Todo esse cenário não vai ser uma legislação que ela vai permitir ou vai fazer com que o número de processos do direito do trabalho, os números de processos na seara trabalhista se extinga, se reduza. Pelo contrário, o que nós vamos provavelmente evidenciar nos próximos anos será o quê? Um efeito em que grande parte dos empregadores analisarão a nova legislação sobre uma perspectiva e uma oportunidade de aplicarem uma economia nos custos da sua atividade. E é nesse ponto em que o nosso trabalho como educadores, o nosso trabalho como cientistas, ele deve tocar e deve alertar o empregador. O empregador ele tem uma função, uma responsabilidade social cada vez maior com essa responsabilidade e com essa forma e essa promoção de liberdade contratual com a reforma trabalhista. Cito um exemplo. Pegamos, por exemplo, a questão do chamado intervalo intrajornada. O intervalo intrajornada está descrito lá no artigo 71 da CLT. O que acontece? Se você tem uma jornada de trabalho entre 6 e 8 horas de trabalho, você deve obrigatoriamente conceder um intervalo para o seu empregado, de no mínimo 1 e no máximo 2 horas. A nova legislação, ela permite uma certa flexibilização com esse intervalo intrajornada, que ele pode se dar através da aplicação do artigo 611-A da CLT, que é esse embate que trabalha sobre o negociado versus o legislado. Ou seja, eu posso, numa convenção coletiva, promover, de certa maneira, uma redução através de uma negociação sobre aquilo que a legislação afirma como período mínimo de intervalo intrajornada. Posso trabalhar com uma ideia de uma redução desse intervalo intrajornada de 1 hora para até no máximo, até no mínimo 30 minutos que estabelece a legislação lá no artigo 611-A. Mas o interessante que eu gostaria de dispor e apresentar para vocês é que, veja, se você na legislação atual, hoje, antes da reforma, promove uma violação, ou seja, não concede o intervalo intrajornada para o seu empregado, qual vai ser a consequência? A consequência, hoje ela caminha por 3 caminhos.
A primeira delas é o pagamento em dobro, né? Ou do período que falta ou da integralidade. E a segunda modalidade é você pagar isso como horas extras sobre o período remanescente. Qual vem a ser a inovação da legislação? A inovação da legislação, ela trouxe aqui, ó, artigo 71, parágrafo 4º. A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento de natureza indenizatória, ou seja, não é mais uma verba de natureza salarial. Eu não vou ter mais os reflexos nem os recolhimentos. 13º, férias. Isso. E além disso, eu vou ter que promover o recolhimento apenas do período suprimido com acréscimo de 50%, não de no mínimo 50%. Então veja, uma interpretação fixou em 50%. Então é outro tópico que não trouxe benefício nenhum para o trabalhador. Nenhum para o trabalhador e permitiu com que o empregador utilize tal redação para lucrar em cima de uma redução e de uma retirada de direitos. Por exemplo, se uma empresa hoje, ela vai lá e prorroga a jornada do seu empregador todos os dias em 1 hora ou meia hora de trabalho e ela resolve, ao invés de pagar as horas extras, retirar essa meia hora do intervalo intrajornada, a legislação fala que retirar o intervalo intrajornada é mais lucrativo, é menos custoso, é mais barato, porque é de natureza indenizatória, eu pago um fixo de 50%, não tenho os recolhimentos das contribuições. Agora, quando a gente fala sobre o imposto sindical, que retiraram por enquanto, salvo se o governo entrar com a medida provisória, a insalubridade e a questão da mulher no período de gravidez, que na legislação está permitindo que ela trabalhe em locais insalubres, a jornada 12/36, o teletrabalho. Então, foram inovações, entre aspas, porque de inovação o que eu tive? Pior do que isso, há juízes afirmando que vão aplicar a legislação, a nova lei trabalhista, mas sempre levar em consideração os direitos fundamentais. Então isso traz uma insegurança jurídica, não traz? Isso, é esse ponto que nós achamos muito importante e retomamos a como começou a nossa questão e a nossa discussão nesta aula. O grande trabalho que nós temos que afirmar é que não basta vir uma legislação ordinária, que é o caso da reforma trabalhista, e dizer efetivamente que isso deve ser aplicado. Porque necessariamente eu tenho que fazer um apanhado para todo o ordenamento jurídico. Eu tenho que analisar o quê? Que a legislação ordinária aqui estabelecida está abaixo da Constituição Federal. Que eu tenho tratados internacionais, né, que eu tenho convenções internacionais firmadas que permitem, que fazem com que o Brasil se comprometa com algumas obrigações que podem ter sido cerceadas com essa reforma. E tem inclusive ministros, né, professor? Isso. Se posicionando da preocupação da aplicação da legislação, não da preocupação, mas que não vão aplicar conforme está escrito. Isso. Essa é uma das grandes questões em que vem sendo debatida. Nós tivemos, inclusive, uma manifestação recente, né, na qual uma ministra, a ministra Adelaide, ela foi lá e apresentou para nós a ideia de que, o ministro do TST, de que não basta simplesmente observar a legislação ordinária, a reforma trazida por essa lei, por essa lei ordinária, mas eu tenho que analisar todo o conjunto em que essa lei está inserida. Qual o conjunto? A Constituição Federal, os direitos e garantias fundamentais conquistados, as conquistas de cada um dos trabalhadores que tiveram, a implementação e a escolha da matriz ideológica da Constituição em valorizar, em primeiro lugar, o homem e, em segundo lugar, o capital, em segundo lugar, a propriedade. E, inclusive, a Procuradoria-Geral da República entrou com ação de inconstitucionalidade em alguns tópicos, né? Isso, nós temos uma manifestação hoje que ela foi colocada, até mesmo com a distribuição de uma ação direta de inconstitucionalidade, já alegando algumas ofensas diretas que tem com o artigo 7º da Constituição Federal, que é o artigo que trata, basicamente, dos direitos dos trabalhadores, os direitos mínimos garantidos previstos no principal instrumento legislativo que nós temos, que é aquele que tem a maior superioridade
perante a legislação, que é a Constituição Federal. É nesse ponto que o empregador ele deve observar muito bem que qualquer medida radical que ele possa apresentar, ceifando e retirando alguns direitos dos trabalhadores, não vai lhe dar a garantia de que ele fez tal ato e não pode, eventualmente, sofrer as consequências em que, provavelmente, ao assim estabelecer, não tenha praticado eventuais violações aos próprios direitos fundamentais dos trabalhadores. Esse é um grande problema da reforma trabalhista. Ela foi uma reforma aprovada num curto espaço de tempo, num momento político delicado, em que hoje nós temos uma legislação em que apresenta muito mais insegurança do que qualquer garantia, tanto para empregador quanto para empregado. Bem, o tempo é curto para se discutir todos os pontos fortes e fracos dessa nova legislação trabalhista, mas a certeza é que, da forma que está, na visão do professor e pelo que eu acompanhei, ambos saíram perdendo, tanto os trabalhadores quanto os empregadores. Então, temos que tomar muito cuidado e tanto você, empregador, como você, empregado, fique muito atento à legislação para que não seja prejudicado hoje ou num futuro próximo. Bem, muito obrigado novamente pela presença, professor Márcio Cristiano de Góes, mestre em Direitos Fundamentais, que trouxe alguns tópicos que geraram e geram muitas dúvidas nessa reforma trabalhista que tivemos aí. Bem, mas termina aqui o programa Gestão de Negócios. Escreva para nós através do e-mail tv@unipar.br. Encaminhe suas sugestões, suas críticas e também as suas dúvidas. Muito obrigado pela sua audiência.